Vamos realizar essa pergunta juntos? Por quê? Porque eu não estou crescendo. O Márcio Tunala esteve conosco na semana passada e ele, numa das dinâmicas nossas no sábado, de grupo, ele falou que para começar a caminhada da fé tem que falar a verdade. E é isso mesmo. Se eu quero chegar a algum lugar na minha vida espiritual, eu tenho que ser franco comigo mesmo, tenho que ser honesto comigo mesmo. E às vezes, nem sempre, a gente realiza essa pergunta: por que eu não estou crescendo? Por que eu não estou crescendo? É uma possibilidade o não crescimento. O que está acontecendo comigo? Por que mesmo tantas coisas que são oferecidas para o meu crescimento, a minha liderança, o meu ministério, a minha igreja, eu não estou crescendo? Eu queria pensar brevemente sobre isso e ler com vocês o verso que vai aparecer aí. Projeta para a gente. Vamos ler em uma só voz? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha que texto fantástico, carta de Paulo aos Efésios. Eu separei inicialmente aqui 4 questões, irmãos, que nós podemos tropeçar quando a gente está pensando no crescimento espiritual. Primeiro é o tempo de casa, né? O tempo de casa, ele pode iludir. O tempo de casa é bom, não é coisa ruim. Porque quem caminha com Deus muito tempo tem história. Tem história para contar, tem experiências para contar. Só que o tempo de casa não pode me iludir. Não significa que, por estar um longo tempo num ambiente, que eu esteja crescendo ou estou crescendo. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Sabendo que quem constrói uma história vive muito tempo num lugar. Nós temos tanta gente boa aqui que tem feito a sua história, a sua caminhada de fé, isso é muito bom. Só que eu não posso me iludir com o tempo de casa. Porque também muitas pessoas vivem num lugar, ou numa igreja, ou numa comunidade, e não estão crescendo. Segundo, é o serviço prestado na comunidade de fé. Um dos propósitos de Deus que nós temos aprendido é o servir a Deus e ao próximo. Agora, eu não posso me iludir que eu estou envolvido com tanta coisa até o pescoço que eu esteja crescendo. Eu estou crescendo por isso. Tem gente servindo que não está crescendo. Pode acontecer aqui, ali, aqui na nossa igreja, em outro lugar, porque às vezes as pessoas estão envolvidas com tantos afazeres eclesiásticos, mas não estão tendo tempo para ouvir a voz de Deus. Isso pode acontecer comigo, pode ser com um pastor, com um líder ministerial, com qualquer pessoa, gente. Tá? Eu posso me envolver com tanta coisa e não ter tempo para Deus no que Ele quer. Servir é bom, mas eu não posso também achar que por eu estar fazendo muita coisa, que no final sempre vai dar igual a crescimento espiritual. Então, o Ministério da Saúde Espiritual adverte que nós devemos ter cuidado em relação a isso. Terceiro, conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico até a pessoa de fora pode ter, com todas as suas dificuldades de visão espiritual, porque ao ler a Bíblia precisamos ter a direção espiritual e temos que ter a iluminação do Espírito Santo. Mas muitas pessoas leem a Bíblia. E tem gente que sabe tudo de Bíblia. Mas saber só da Bíblia não significa crescimento espiritual se eu não aplico esses princípios em minha vida para acontecer aquela mudança. Por isso que o John MacArthur Jr. ele diz que o conhecimento somente será útil, obrigado, Flávio, se resultar em nossa conformidade com Cristo. Quer dizer, eu estou tendo o caráter de Cristo está formando em mim através da palavra. Para ser valioso, o conhecimento tem de transformar a minha vida, a vida. Quer dizer, isso é importante. Porque se eu só conheço a Bíblia, o diabo também conhece a Bíblia. Agora, eu preciso ter essa visão de que esse conhecimento bíblico tem que mudar a minha vida, tem que me fazer me arrepender dos meus pecados, tem que me levar ao quebrantamento e a fazer a vontade de Deus, senão eu estou correndo um risco. E a última questão é o calendário, né? Avança para mim aí tem os 4, o calendário da comunidade. Eu sei o calendário, eu me envolvo, mas e aí? Eu estou crescendo?
Então a pergunta é, por que eu não estou crescendo? É uma possibilidade. Pensando nessa hipótese de alguém não estar crescendo, eu fui pensando sobre esse assunto com alguns exemplos na Bíblia. Então a primeira resposta, porque eu não estou crescendo, é que eu posso não estar crescendo por causa da distração. Tem gente que não está crescendo porque está distraído. O exemplo de Marta. Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O texto diz que ela estava um pouco atribulada com os afazeres, agitada. O texto significa isso. Ela estava até fazendo coisas que deveriam ser feitas, talvez na hora errada. Ela estava um pouco distraída, sendo puxada para outras coisas que não eram a prioridade naquele momento. Eu tenho percebido e tenho procurado que isso não aconteça em minha vida, porque qualquer pessoa pode ser levado pela distração no que a gente pensa espiritualmente falando, não é? E perder o foco. E aí eu estou num ambiente, mas estou distraído. Eu estou fazendo uma coisa, mas não estou atento ao que Deus está falando. E aí a coisa vai. E aí daí a gente tem 3 questões, né? Letra A, acompanhe comigo aí que eu estou sem o retorno. Distração pode ser demonstrada em meu desleixo com as coisas que Deus está realizando. Um sinal que uma pessoa está distraída, e às vezes a gente fica assim meio até boquiaberto por causa disso com muita gente, é que a igreja faz uma coisa espetacular e a pessoa faz outra coisa, a pessoa, existiu isso, aconteceu, eu nem sabia. É uma conferência, é o dia a dia da igreja. Situações que a igreja promove, cursos, encontros facilitadores, todas as áreas da igreja nós temos coisas boas, da criança até o adulto. E aí a pessoa está meio desleixada, ela não se envolve, isso aí é um sinal de distração, que é problemático. Segunda situação que eu separei aqui, é que a distração pode ser demonstrada na minha falta de sensibilidade com a presença de Deus. Por exemplo, a pessoa vem para o culto, nem sempre ela está percebendo a presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Ela está alheia, ela está ali, mas não está. Ela está, mas a mente está longe, está distraída. Deus está falando, não está nem ouvindo o que Deus falou. Isso pode acontecer comigo, com você e com qualquer pessoa. A distração e essa falta de sensibilidade por estar distraído. Tem gente que morre por distração. No trânsito, aqui e ali. Por isso que o Novo Testamento sempre fala para estar alerta, para ter cuidado. Porque a distração é problemática. Terceira situação é que a distração pode ser demonstrada com aquilo que estou valorizando ao longo da vida. Eu posso valorizar coisas erradas. Tem gente que passa a vida toda valorizando coisas erradas. Coisas que não deveriam ser as primeiras ou as prioritárias na sua vida, e ela acaba tendo dificuldade, porque chega no final da vida vai descobrir que o que ela segurou como coisa boa na cabeça dela não foi tanto assim. Às vezes perde a família, às vezes perde o ente querido no sentido total, né? Da presença, da vivência, porque valorizou coisas que não deveriam ser valorizadas. Ela ficou distraída em relação a isso, ao cuidado da sua vida, o que deveria focar. Por isso nós devemos ter cuidado, não é? O que Deus está fazendo. O que eu estou valorizando ao longo da minha vida? E aí eu tenho que pensar no projeto de Deus. O Luiz falou aqui, na oração dele, quando a gente busca o primeiro reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensinou isso em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas são importantes, mas buscai primeiro o reino de Deus. O que Jesus está falando ali também? Olha, vocês não ficam ansiosos não, focam no reino de Deus. Não se distraiam em relação aos valores do reino de Deus, ao que é prioritário. E aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Agora a distração pode levar você a ficar meio assim, meio bobão, né? E aí está perdendo muita coisa.
Por isso que o autor aos Hebreus vai nos dizer no capítulo 12:1, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Vamos ler juntos? Livremos-nos. A abelha está atrapalhando aí, mas à noite a gente vai tirar a abelha. Porque a abelha está no raio de... a abelha está quase no versículo. Então, irmãos, o autor aos Hebreus está falando de foco. Eu estou olhando para Jesus, correndo. Quem está focado, se livrando do peso, do embaraço, do pecado, ele está indo, ele não está distraído. Porque ele quer crescer, ele quer fazer a vontade de Deus. Então a primeira coisa, a primeira razão é que a distração pode ser uma questão aí, razão pela qual eu não estou crescendo. Segundo, eu posso não estar crescendo por causa da ausência de quebrantamento. Quebrantamento. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja séria fala sobre isso. Quebrantamento. O que é quebrantamento? É uma palavra que quando a gente aplica a vida espiritual, envolve tanta coisa. É tipo temor a Deus. Para você definir temor a Deus, usar várias palavras. E o temor a Deus envolve quebrantamento também. Valorização da palavra de Deus, confissão, arrependimento. Você tomar uma atitude, valorizar as coisas de Deus, deseja fazer sempre a vontade de Deus. Agora, a ausência de quebrantamento faz com que muitas pessoas não cresçam. E é realmente um motivo importante. Então, por exemplo, quando eu não me quebranto, posso viver amargurado. Tem gente que vive amargurada a vida toda, porque não tem quebrantamento. Então ela tem problema em relação a outro, ela não resolve, que é um problema interno. Não há quebrantamento, não há aquela postura diante de Deus de rendição. Aí a pessoa não consegue resolver os seus problemas internos. Vive amargurado, tem problema. Não perdoa, não libera perdão, porque está faltando quebrantamento. Isso impossibilita você crescer. Se você está amargurado, você não consegue crescer. Se você não resolver isso, você não vai crescer, você vai ter paz no coração. E aí você não vai avançar. Segundo, quando eu não me quebranto, eu tenho dificuldade com as crises do cotidiano. Uma coisa é interna, outra coisa é externa. O que eu vou vivendo. Me quebrantar para poder viver e para enfrentar as situações. 3, quando eu não me quebranto, não tenho noção dos meus próprios pecados. Aí eu vou vivendo, eu não tenho sensibilidade. Eu ofendo a Deus, ofendo aos outros, vivo no pecado, mas não reconheço, porque eu não me quebranto. E quando vem o quebrantamento, eu falo, que bobagem que eu fiz, que besteira que eu fiz, que palavra que eu dei que não era para dar, que sentimento que eu nutri no meu coração, isso não glorifica a Deus. O que tem me levado a guardar rancor daquele irmão, daquela irmã por tanto tempo? Então essas coisinhas que no quebrantamento, quando a gente se levanta após uma entrega, a submissão, chorar diante de Deus, Deus vai falando para a gente isso aí, ó, isso aqui, vai arrumando, faz uma lista e começa a arrumar a tua vida, que nossa, não está bom não, porque volta aquela noção das coisas que a gente está ofendendo a Deus, porque todo pecado primeiro é contra Deus, depois é contra a pessoa, sempre contra Deus. Eu não devia fazer isso, porque Deus não quer. Por isso, quando eu não me quebranto, a ausência do quebrantamento tira essa noção minha da minha vida. Como está a minha vida, os meus erros, as minhas próprias enfermidades da alma, não é? Eu tenho que tomar cuidado. Por isso, essa é uma razão de muita gente não estar crescendo, a ausência de quebrantamento. Por que eu não estou crescendo? Eu posso não estar crescendo por causa da desobediência também. Tem gente que vive na igreja e vive uma vida de desobediência a Deus, a própria igreja, ao que a igreja propõe. E isso impossibilita que essa pessoa cresça. Por exemplo, minha desobediência é revelada quando eu não estou disposto a ceder ao conselho de Deus. Jesus mesmo disse que quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu amarei e me revelarei a ele. É João 14, 21.
Então, a desobediência fica clara quando eu não quero ceder à palavra de Deus. Mas eu estou cedendo à palavra de Deus, ao conselho de Deus. Se eu não estiver cedendo naquilo que eu preciso ceder, isso vai me impossibilitar uma vida mais saudável e meu crescimento espiritual. Porque eu não estou obedecendo à palavra de Deus, estou gostando da palavra de Deus. As crianças usaram a abelhinha porque eles usaram o texto lá que diz que a palavra de Deus é mais doce que o mel. A palavra é doce como o mel. Será que nós estamos nos alimentando da palavra? E ao nos alimentarmos com a palavra, que é mel, que é vida, não é? Que nos sustenta, que nos alimenta, a gente está cedendo ao conselho de Deus? Porque a nossa geração, meus irmãos, ela tem que resolver essa questão para a gente fazer diferença, senão a gente não vai chegar ao lugar que Deus quer. Com a palavra de Deus e sermos pessoas que valorizam a palavra de Deus nesse mundo em crise. Mas a desobediência pode ser marcada por essa atitude de não ceder a palavra de Deus. Deus falou, mas eu não vou fazer. Eu ouvi uma palavra hoje, eu saio, o que eu vou fazer com essa palavra? Porque Deus fala com a gente, não é para agradar a gente, é para tratar com a gente. Se Deus falasse para agradar a gente estava frito. Se quando a gente senta para fazer um sermão, o pregador, seja o pastor, os outros pastores, os irmãos que pregam, o que a gente pensa? Em receber de Deus uma palavra que a igreja precisa ouvir. Não é para te agradar a palavra. Se você estiver num lugar que agrada a você a palavra, vai embora e procura outro lugar, porque esse lugar não serve. Louvado seja Deus, porque a gente prega aqui não é para agradar você. E às vezes a gente está lá recebendo uma dura palavra de Deus primeiro, porque o pregador de pregar também recebe. A primeira pancada é para ele também. Então, mas a gente tem compromisso com isso. Às vezes eu estou preparando um sermão e eu fico, Senhor, que coisa, que palavra é essa? Porque o nosso compromisso é falar o que Deus mandou. E o compromisso de quem ouve é ouvir e tomar uma posição. Não é só ouvir e ir embora. Então, a desobediência, ela está ligada àquela pessoa que não cede. Segundo, minha desobediência é revelada quando eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu tenho um texto que eu gosto muito, de Romanos 8,14, que diz que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse texto é uma pancada na religiosidade, né? Não é a pessoa que está ali no ambiente só. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então são filhos de Deus que são guiados pelo Espírito. A pergunta é, o Espírito Santo está guiando você? Tem gente até que esquece que tem o Espírito Santo dentro dela. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo é Deus. Ele que nos guia. Jesus falou que ele viria para ser o que é conduzir a nossa vida, para a gente não ficar sozinho. Olha só. Então o Espírito Santo é uma pessoa que está dentro do meu corpo para me guiar, para me orientar. Então onde você vai, o Espírito Santo está com você. Então você pode lançar a mão dele. Agora, a desobediência é o seguinte: eu não quero ouvir a voz do Espírito Santo. Desobediência. E quando uma pessoa não ouve a voz do Espírito Santo, essa pessoa não cresce. Ela fica ali estagnada. E é um problema. Por que eu não estou crescendo? A última resposta, eu posso não estar crescendo por causa da religiosidade, que é tudo que eu já falei anteriormente. A religiosidade tem matado as pessoas, tem distanciado as pessoas do Evangelho. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha a palavra de Paulo. Naquele que é a cabeça, Cristo. É verdade em amor, mas é verdade. É crescer, mas não é crescer no que eu quero, no que eu penso, é em Cristo. Cresçamos nele, em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então a religiosidade escraviza. Tem gente escravizada e não conhece o Evangelho, aqui e ali a gente vê. A religiosidade engana. As pessoas pensam que estão bem com Deus e não estão bem com Deus, porque falta tudo que a gente já falou anteriormente. A religiosidade ilude. As pessoas pensam que estão no processo de Deus, estão distanciadas do processo de Deus porque elas não estão distraídas, porque elas não se quebrantam, porque elas andam na desobediência. A avaliação nossa, irmãos,
minha e sua, tem que ser por aí. Será que eu não estou crescendo? Como que está a minha vida? Pode acontecer isso, como eu falei, com qualquer pessoa. Não está crescendo. O autor aos Hebreus ainda diz assim, olha, vocês não estão crescendo. Porque vocês já deveriam ser mestres. E vocês são crianças ainda. O que aconteceu? Eles não estavam crescendo. Já deveriam ser mestres. Você tem que voltar aos preceitos elementares ainda. Porque estão bobeando. Então, é uma possibilidade. Quando nós queremos avaliar a nossa própria vida, e pessoalmente fazendo isso, nós estamos fazendo isso, nós estamos avaliando também a comunidade é feita por pessoas, nós somos o rebanho de Deus, nós precisamos responder, nós precisamos verificar se nós estamos crescendo de fato ou não. Lembrando que distração pode ser uma razão do não crescimento. A ausência de quebrantamento pode ser outra razão do não crescimento. Que a desobediência pode ser a razão do não crescimento e a religiosidade pode ser a razão do não crescimento. Porque o que Deus quer é nos abençoar. E que a vida de Deus se manifeste em nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu estou tendo essa vida abundante de Deus em mim. E quando a gente vai caminhando nessa direção, meus irmãos, Deus vai agindo, vai tirando, vai fazendo o que Ele quer. E você vai sendo tudo aquilo que Ele quer que você seja. Pense o seguinte, que Deus quer fazer de você algo extraordinário na tua vida. Não é só desse ou daquele não. Cada pessoa dentro do projeto de Deus. Eu falava com alguém essa semana, aconselhando, eu não lembro o momento, que Deus usou uma menina sem nome para abençoar uma pessoa. Deus usou uma menina sem nome para abençoar uma pessoa, um general. Para essa pessoa conhecer o poder de Deus através do profeta. Deus usou tantas pessoas. Deus quer usar você, que não tem patinho feio. E essa concepção que é importante. Deus quer usar você. Deus não quer que você se distraia. Deus quer que você seja um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, um jovem quebrantado. Deus quer que você obedeça. Nesse processo, nós vamos nos deparando com as nossas crises próprias, com as nossas debilidades. Mas aí é que Deus vai começar a trabalhar. Tem gente que no primeiro choque, ele fica assustado e fala assim, é difícil esse negócio. O pastor Luiz Saião, ele compartilhou de uma viagem para a Ucrânia e falando a alguns pastores, a situação da igreja naquela região. E ele falou assim, eu vou voltar e vou pedir a Deus para me converter dos meus maus caminhos. Essa foi a expressão que ele usou. Eu vou voltar e vou pedir a Deus misericórdia para eu me converter dos meus maus caminhos. Ele deve ter os choques que ele teve lá. De ver gente fiel vivendo crises, situações de igreja, de obreiros, que a gente nem sempre valoriza, irmãos. Como servo de Deus. Eu vou voltar e vou pedir a Deus para converter os meus maus caminhos. A ponto de dizer isso, porque na caminhada de que você quer que Deus ajuste a tua vida, você se espanta com tanta coisa que você começa a enxergar que você tem que melhorar. Mas não tem outro caminho do crescimento. Quem quer crescer começa a deparar com as suas próprias crises. Olha só como é que eu sou egoísta. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha como eu quero estar no centro, tem misericórdia de mim. Olha como eu não me importo tanto com as pessoas como deveria me importar, tem misericórdia de mim. Olha que esse sentimento está ficando no meu coração aqui, isso aqui não é legal, Senhor. Está me engasgado. Tem misericórdia de mim. E assim vai, a lista é grande. Mas tem que ter coragem. Por isso que a vida religiosa é mais fácil. Eu venho, canto uma música, escuto, eu saio. Não tem conserto, não tem nada. Por quê? Porque é mais fácil a vida religiosa. Eu não sou confrontado com as minhas misérias, com as minhas crises, e eu vou caminhando. Por isso que eu posso ter muito tempo, às vezes, de casa, mas por não estar atento a essas realidades, Deus não tem como trabalhar em mim, não porque Ele não queira, não quer, mas porque eu não deixo.
Eu não estou nem ouvindo a voz dele, para mim está tudo bem. Se eu estou agindo assim ou aqui. Eu não perguntei para Deus se ele está satisfeito com o que eu falei, com o que eu pensei, com o que eu fiz. Aí eu vou caminhando. Meus irmãos, uma coisa é certa, Deus quer que eu cresça. A Bíblia coloca isso até fortemente. Hoje à noite nós vamos falar sobre isso, sobre o nosso crescimento, o crescimento nosso de cada dia. 2 Pedro, capítulo 3, de 14 até o final, falando sobre isso, porque lá o Pedro termina dizendo: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus, cresçam. E aqui nós vimos Paulo falando, fazendo coro com ele: cresçam em tudo. A vontade de Deus é que a gente cresça. Não é a vontade de Deus não crescer. E a vontade de Deus não é para que um e o outro cresça. Ah, aquele irmão tem sido uma bênção. Todos nós, é o nosso desafio. Agora, existem as possibilidades, motivos que levam a pessoa a não crescer. Nós vimos alguns. Talvez você fale: pastor, esqueceu disso. Coloque na lista aí. Tem muita coisa. Mas a gente tem que entender esse processo do agir de Deus, que a gente quer chegar lá. No processo de santificação, de crescimento. A gente quer agradar a Deus. E a gente tem que encarar as nossas mazelas. Às vezes é fácil olhar o defeito do outro, mas é difícil olhar o próprio defeito. E é mesmo difícil. Nós temos que pedir a Deus para nos mostrar os nossos defeitos, as nossas crises, nossos problemas, as nossas desobediências, as nossas falas que não glorificam a Ele. Nós temos que encarar isso. Tem que ter coragem. Por isso que nem todos querem ter esse confronto com Deus. Como o profeta Natan disse: você é o cara. Foi você que fez isso aí. Foi você. E ele teve que se humilhar. Que nós possamos nos quebrantar. Nós possamos abrir os nossos corações para tudo isso. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé?